Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e eu fiquei pensando muito se eu ia fazer esse vídeo, se eu não fazia, se eu falava sobre esse assunto, mas eu acho que vai me fazer bem falar sobre esse assunto e principalmente eu acho que é capaz de ajudar alguém aí do outro lado. Então, se pelo menos uma pessoa eu acabar ajudando com esse vídeo, já tá valendo. Eu vim falar de coração aberto, eu vim falar assim, sem máscara, sem nada, né? E esperando também não ter julgamentos. Eu vim falar muito sobre o meu processo de terapia, por que que eu busquei a terapia, né? O que que me fez levar isso, como é que tá sendo pra mim e tal. E se você quiser saber como é que tá sendo, se você tem curiosidade sobre isso, fica assistindo esse vídeo. Bom, eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada, aqui você encontra decoração, maternidade, tudo, né, para nossa casa, organização. Tem vídeo semanal aqui no canal. Já vou avisar que, né, eu não estou chorando ainda, né, o meu olho deve estar um pouquinho vermelho, mas é porque me atacou a rinite, daí quando ataca a rinite, daí coça meu olho e eu coço sem parar. Enfim, por isso deve estar vermelho, eu tô meio fanha, mas eu pensei, não, estou me sentindo pronta, estou me sentindo bem para falar sobre esse assunto, então vamos lá. Não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, né? Eu quero ser bem sincera, eu quero ter o mínimo de edição possível, talvez eu quero, assim, falar tudo que vem do meu coração, né? Mas eu preciso falar que a questão da terapia, ela tem muito a ver com a maternidade, tem muito a ver com o período do puerpério, porque eu busquei a terapia no puerpério, e só quem é mãe sabe como o puerpério é punk, né? Eu nunca falei sobre isso, eu disse que eu ia falar sobre o meu puerpério, mas eu nunca me senti pronta. Mesmo agora, tanto tempo depois, assim, eu não sei nem explicar o que eu sentia ou como eu era no puerpério. Sério, é um período, assim, muito tenso, é um período muito difícil, né? Principalmente se tu não tem apoio, e olha que eu tinha apoio, né? Não posso reclamar, meu Deus, assim, o Will sempre foi maravilhoso e mesmo assim a gente passou por uns perrengues no puerpério, foi bem difícil, foi bem punk. E esse foi um dos motivos de eu buscar a terapia, né? Na verdade, assim, eu fui uma pessoa muito preconceituosa com terapia, sempre fui muito preconceituosa, como muita gente. E eu sempre via terapia como aquele, parece assim, aquele movimento que as pessoas, né, viram viciadas naquilo ali e começam a tentar converter todo mundo, né? Eu sei que é o que parece. E eu fazendo terapia, eu descobri que é bem isso, né? A gente começa a fazer terapia, a gente quer chamar as pessoas para fazer terapia, porque a gente começa a ver como é bom, sabe? A gente começa a ver coisas de fora que a gente não via antes, a gente enxerga com outros olhos, então a terapia te ajuda a enxergar coisas que tu não via, e às vezes tu vê a pessoa ali se afundando numa coisa pensando, gente, se ela fosse fazer terapia a vida dela ia ser muito mais fácil, sabe, e só que não dá, cada um tem que, né, seguir seu coração, fazer o que acha melhor, né, eu respeito, mas eu gosto muito de falar sobre o meu processo de terapia com as pessoas que têm interesse em saber, né. E toda vez que eu falo lá no Instagram, né, eu comento assim, sem vergonha nenhuma, sobre as sessões, sobre ir na terapia e tal. Sempre tem alguém que vem me perguntar assim, nossa, não sabia que tu fazia terapia, né, mas nossa, o que te levou a fazer terapia? E esse era um pensamento que eu tinha antes de fazer terapia, né, eu pensava assim, a pessoa só precisa fazer terapia se ela, talvez, ela tenha um mega problema, se ela tá depressiva, se ela não tem, sei lá, não consegue resolver a vida dela, tá muito triste, enfim. E eu tinha uma visão muito errada de terapia, né? Porque há muitos anos atrás eu tive uma experiência muito ruim com terapia. Eu cheguei a tentar fazer terapia lá no Rio Grande do Sul, quando eu ainda morava lá, antes de me mudar pra cá. E eu tive uma experiência muito ruim, assim, eu chegava lá, ela não falava nada, eu também não sabia o que falar, não tinha o que falar, não sabia o que falar. E ela não me falava nada e quando eu perguntava, ela me respondia com uma pergunta, então eu pensei, o que é isso? Né? Não tá me ajudando em nada. Eu sofria antes de ir pra sessão, assim, eu tentava inventar coisas para levar de assunto porque eu não sabia o que falar e acabou não me resolvendo nada. Então minha visão de terapia, essa foi a primeira e eu pensei, bom, terapia é isso, não me serve. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ver várias pessoas que viviam perto de mim e que faziam terapia e que às vezes eu nem sabia. Hoje eu posso dizer, assim, que nossa, assim, das pessoas mais próximas de mim, assim, contando pessoas em famílias e amigos mais próximos, eu acho que uns 80% fazem terapia. E é muito legal, sabe, de saber que as pessoas estão buscando melhorar, né? E eu pensava, não, então eu
passei pelo puerpério, explicando por que eu fui para terapia agora, no caso, né? Passei pelo puerpério, então, e bem difícil, e até que eu me via muito triste, eu me via muito para baixo, e eu comecei a questionar a questão de ser mãe, né? Eu tentava não pensar, e eu não, de jeito nenhum, eu comentava com ninguém, mas eu pensava, será que eu queria ter sido mãe? Será que eu queria ter engravidado? Será que eu não devia ter esperado? Será que eu vou me arrepender? Será que eu me arrependi? Então eu comecei a me questionar essas coisas e eu comecei a ficar muito triste com esses pensamentos e me sentindo muito culpada. E eu pensava, não posso pensar isso, não posso pensar isso. De jeito nenhum eu posso falar pra ninguém isso, não posso externar. E ficando ruim, fui conversar com algumas amigas muito próximas minhas e que fazem terapia. E elas disseram, vai atrás, tem mais de um tipo de terapia. E as dicas que elas me deram era, vai em mais de um terapeuta, porque tem mais de uma linha de trabalho de terapia, né? Talvez tu encontra um que tu se adapta, mas a outra pessoa não gosta muito desse estilo. Então, eu não entendo sobre esse assunto, é óbvio, né? Mas o que eu posso dizer para quem gostaria de ir ou sente que precisa, a primeira coisa é vai em mais de um, né? Tenta ver qual é a linha de trabalho do terapeuta, como é que ele segue, como é que ele trabalha, o que que ele acredita, como é que ele faz ali as sessões de terapia, né? E eu comecei a conversar com essas pessoas e eu vi que tem mais de um tipo de terapia, né? Então, conversei com outras amigas que eu tinha mais ligadas aqui em Santa Catarina, aqui, né, em Palhoça, São José, e que eu sabia que elas faziam terapia e elas me indicaram a delas. Então eu fui em duas. Analisei as duas, elas eram bem diferentes e eu acabei seguindo com a doutora Simone. E que eu sempre falo no Instagram lá sobre ela, vou deixar o arroba dela aqui embaixo também. E assim, foi amor à primeira vista, assim, né? A gente se deu super bem, eu me senti super à vontade, que eu acho que esse é o principal, é de se sentir à vontade com a pessoa, né? Porque tu não pode ter nenhuma armadura, tu não pode ter nada, tu tem que se expor pra pessoa, até mais do que talvez tu ia se expor pra ti mesmo, né? Então é bem difícil isso. Então tu tem que confiar muito na pessoa. E desde o primeiro momento eu me senti muito bem com ela, eu me abri. E eu lembro que as primeiras sessões, assim, pensando agora, eu já tô assim, sei lá, 2 anos com ela, quase 2 anos, pensando agora, assim, que, meu Deus, assim, não dá nem pra acreditar as primeiras sessões que eu cheguei lá tão desesperada, que eu chegava assim, que, meu Deus, eu não sei se eu quero ser mãe, e quando eu botei aquilo pra fora foi um alívio. E eu fui fazendo sessões, assim, ela foi conversando comigo, e eu fui descobrindo e percebendo que isso era um sentimento de muitas mães, se não de todas, né? Mas que nem todas têm coragem de falar ou de externar. E eu comecei a me sentir, eu comecei a me perdoar por estar sentindo aquilo ali e comecei a me permitir sentir, que isso também ela sempre me deixou muito claro, né, de me permitir sentir as coisas, né. Às vezes a gente se cobra, assim, ou tem vários dias, assim, que eu me sinto tão pra baixo, assim, e eu penso, ai, nossa, como eu tô triste, sabe, nossa, não tô feliz, será que eu tô com depressão? Eu já começo a questionar as coisas. Daqui a pouco, num segundo dia, eu já tô muito bem, então eu vejo que a gente tem oscilações. E é muito legal, assim, que com a terapia eu comecei a fazer tipo um diário de terapia, né? Eu começo a anotar as sessões, eu tento lembrar frases ou mantras ou coisas que ela me falou, né? Pra depois, assim, ficar trabalhando aquilo ali na minha mente. Coisas que a gente analisou, coisas que ela me deixou de trabalho ou de, talvez, pra pensar pra uma próxima sessão. Então eu sou muito Caxias, assim, eu gosto sempre de anotar, né? Sou aquela aluna lá CDF. Então eu gosto de anotar tudo, então eu tenho meu caderninho ali que eu vou anotando. E é um caderninho que eu já fazia meio que de diário durante a gravidez. Eu já anotava assim, até no puerpério, tinha dias que eu tava muito pra baixo e eu me sinto melhor quando eu escrevo. Então, às vezes eu chorando assim, escrevia sentimentos, botava pra fora. E às vezes no outro dia eu pegava e lia, pensava, nossa, como eu tava me sentindo assim ontem, hoje eu tô tão bem. Então isso também foi uma coisa que ela me mostrou, assim, que é possível se sentir assim, a gente tem as oscilações. Eu até vou botar aqui em cima uma ilustração que eu fiz num dia que eu tava me sentindo muito ruim, tava me sentindo muito pra baixo, e não era um dia de terapia, e eu fiz um desenho ali pra me lembrar, que um dia eu tô aqui, mas no outro dia eu tô lá em cima, então, que é o normal, né, que a gente tem as oscilações. E às vezes são coisas tão simples, né, e que quem não faz terapia pensa, eu não preciso de ninguém me falando isso, né, isso é óbvio, eu sei que eu tenho dias ruins, eu sei que eu tenho dias bons, isso todo mundo sabe, né, eu não preciso de um terapeuta me falando isso. Mas é que isso é só um pedacinho de tanta coisa, assim, que ela ajuda e te liberta e te faz, assim, até te livrar de julgamentos próprios que tu tem pra te viver mais
leve, mais feliz, sabe? Assim, tu começa... Às vezes eu levo um negócio pra terapia, né, uma coisa pra gente trabalhar na sessão. A gente termina a sessão e eu fico olhando assim, nossa, que assunto idiota, não acredito que eu perdi uma sessão com isso, não acredito que isso estava me preocupando, eu não acredito que eu levei isso aqui a sério, né? Então tu mesmo começa a aprender com a terapia a lidar com as coisas, né? Tu vai aprendendo porque tu vai se conhecendo, tu vai aprendendo a lidar com as situações, tu vai aprendendo a lidar com as tuas emoções, então tu vai se conhecendo. E às vezes esse processo é muito doloroso, então por isso tem muita gente que prefere nem fazer terapia. Porque às vezes eu chego, né, eu choro e tal, daí o Will fala, nossa, tu vai pra terapia pra melhorar, mas tu volta pior. E na verdade não é que tu volta pior, é que tu precisava passar por aquela tempestade, por aquele problema ali, pra, né, tipo assim, tu precisava mergulhar naquele negócio ruim pra depois voltar e pegar assim, respirar, né, pegar o ar de novo. Nossa, isso foi muito profundo. Mas é basicamente isso, às vezes tu precisa passar, tu precisa encarar uns negócios. E a gente é muito acostumado a fingir, muitas pessoas são acostumadas a fingir que não tá vendo o que tá acontecendo, ou ignorar o sentimento, ignorar aquela coisa ruim que te incomoda, e não, vou viver com isso, vou aceitar, beleza, vou engolir sapo. E às vezes tu precisa encarar, às vezes tu precisa mexer naquela ferida pra depois ela se curar e tu conseguir passar né, e continuar vivendo. E logo no início da terapia a gente trabalhou uma questão muito forte sobre a minha cobrança comigo mesma, né? Eu sempre me cobrei demais, e como mãe eu me cobrei mais ainda, né? Eu sempre me cobrei muito para ser perfeita em tudo, sempre me cobrei muito como profissional, como esposa, como amiga, como tudo, né? E agora sendo mãe. Então eu queria seguir o mesmo ritmo da profissional que eu era antes de ser mãe, e eu tava assim surtando porque eu não tava conseguindo, é óbvio, não tem como conseguir. Então eu tava vendo a casa bagunçada, eu tava vendo o meu trabalho não seguindo, eu tava vendo o meu casamento que tava naquela, né, aquela corda bamba e se doando pra Maia. Então eu não tava conseguindo aceitar isso, né? Eu não tava conseguindo aceitar de que, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, ou eu tenho que baixar um pouco a minha régua de perfeição, aceitar que as coisas sejam feitas, mesmo que não sejam perfeitas, né? Então isso pra mim tava sendo muito difícil. E essa cobrança, assim, principalmente comigo mesma, a gente começou a trabalhar do início da terapia, e eu não digo que eu tô totalmente assim, livre disso, óbvio, é um trabalho assim diário. Mas eu me cobro muito, eu me preocupo muito, assim, com o julgamento, com o pensamento das pessoas, principalmente da família. Então eu sempre fico muito preocupada com o que os outros vão pensar. E aos poucos a gente começou a perceber na terapia como isso refletia em mim e como isso me fazia mal, principalmente no meu corpo. Que eu sinto muito as coisas, assim, eu chego num lugar, eu sinto se ele é bom, se ele não é, ou eu sei como é que eu me sinto quando eu tô com algumas pessoas, assim, tem tantas pessoas na minha vida, assim, que graças a Deus agora eu não convivo mais, mas que eu convivia e eu me obrigava, eu pensava assim, nossa, essa pessoa é tão legal, mas ela me faz tão mal, ela tem uma energia tão ruim, mas eu acho ela engraçada, eu acho ela divertida, vou sair com ela, não, mas ela pesa o ambiente. Então eram pessoas que eu me obrigava, assim, a conviver, não sei por quê, porque só me fazia mal. Então essas coisas, assim, a gente começou a tentar trabalhar, assim, porque isso refletia muito no meu corpo. Eu estava num lugar que eu não estava feliz, ou eu estava com uma pessoa que não me fazia bem, eu ficava doente. Então isso também sempre desencadeou minhas enxaquecas, sempre tive muita enxaqueca. Graças a Deus a gente começou a trabalhar também na terapia a questão da enxaqueca, e assim eu posso dizer que eu não lembro a última vez que eu tive enxaqueca, me ajudou demais, assim, principalmente nessa questão. A questão da ansiedade, eu sempre fui muito ansiosa, né? Quem me conhece sabe, eu sempre fui muito ansiosa com tudo. É um detalhe, né, do signo de Áries, né? E é sempre aquela ansiedade, assim, de estar pensando muito no futuro em vez de estar vivendo o presente e se frustrar muito quando a coisa não dá certo, ou quando não sai como eu quero. E isso, assim, me quebrava, assim, muito, assim, isso me deixava muito para baixo, assim. Eu fazia planos, organizações, programações, e quando saía diferente do que eu queria, eu não sabia lidar com aquilo. E eu acho que a Maia também veio para isso, ela veio para me mostrar que não adianta tu fazer planejamento, porque a vida não tá nem aí pro teu planejamento, né? Tu planeja um negócio, mas agora, principalmente tendo filho, não tem como planejar. Então eu comecei a ter que lidar com isso também, né? E eu posso dizer assim, que eu comecei a terapia pela questão de ser mãe, né? Porque é o que me preocupava, a questão de querer, não querer ser mãe e tal.
E agora sim, isso já não é mais nenhum detalhe, já não é mais nenhum assunto que é levantado na terapia, né? Segue o baile, segue a vida, vamos lidar com outras questões. E eu gosto, assim, que essa minha psicóloga, ela segue uma linha, assim, de trabalhar o hoje, né? A gente não fica revivendo o passado, não é aquela questão de buscar traumas do passado, assim, tanto assim que eu não lembro de nada, assim, minha vida sempre foi tão boa, minha vida sempre foi tão maravilhosa, sabe? Eu sempre tive uma infância, uma adolescência muito boa. Então eu não consigo ver nada assim que, eu preciso buscar no passado para resolver. Sempre tive uma família muito unida, uma família muito feliz, né? Meus pais vivendo juntos, meu irmão, meus primos, sempre cresci com a família ao redor. Então a gente não trabalha coisas do passado, a gente trabalha coisas do presente. Geralmente eu chego na sessão e ela fala, tá, o que vamos trabalhar na sessão de hoje? Tem alguma questão? Aí às vezes tem questões que a gente começa numa sessão e termina, e tem questões que a gente começa, né, e acaba terminando em outra. Então depende muito do assunto, da profundidade do assunto, né? E como eu falei, sempre escrevo, sempre saio de lá e me mando um áudio para me lembrar tudo que eu preciso escrever, porque isso faz muita diferença, porque não tem como gravar tudo. E eu acho que o processo de terapia, ele é em conjunto, né? Ele não pode depender só do psicólogo, tem que depender também da pessoa que tá fazendo. Então tu vai lá, ela te fala várias coisas, ela te dá vários nortes, né? Te dá vários insights e tal, e daí tu não vai conseguir lembrar. Então eu vou anotando. Tem vezes que eu pego, sento, releio, né, anotações das outras sessões, frases que ela falou que assim foram impactantes, né, coisas assim que ela me fez pensar. Então é muito bom ter essas anotações. Então eu tenho sempre comigo ali. E às vezes tem dias que eu tô me sentindo meio para baixo e tal, eu pego, sento, escrevo. E isso é uma coisa que a terapia me ajudou muito, assim, como eu falei antes, assim, aprender a respeitar esse sentimento, né? Aprender a sentir o que eu tô sentindo, respeitar meu corpo, respeitar o meu limite também, que eu nunca me permiti relaxar, nunca me permiti, principalmente trabalhando em casa, eu sempre me cobrei demais por ser uma profissional além do perfeito, né? Sempre me cobrei muito, então mesmo estando ruim, mesmo estando doente, mesmo estando sem vontade, sem criatividade, que meu trabalho lida muito com criatividade, eu sempre me cobrava, não, eu preciso trabalhar. E agora eu tô entendendo que não, às vezes meu corpo pede para parar, mesmo que eu trabalhe o dobro no outro dia, mas talvez eu vou estar melhor para trabalhar. Se eu der essa folguinha agora, depois vou estar muito melhor para trabalhar. Então isso ela tem me ajudado ainda até hoje, porque isso ainda é um processo difícil para mim, assim. Então isso é muito bacana da terapia, sabe? Agora eu tô fazendo sessão de 15 em 15 dias, a gente espaçou um pouquinho, né? No início era toda semana. E para mim tá suprindo a necessidade, né? Bom, eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, eu acho que eu já falei tudo que eu podia falar, né? Claro, tem coisas assim que a gente fala na terapia que é super pessoal, que é super íntimo, que envolve outras pessoas, então obviamente não vou trazer aqui, mas o principal da terapia é que assim, realmente ela começou a me ajudar nos pontos que eu sentia que eu precisava melhorar, que é a questão da ansiedade, a questão de não me cobrar tanto, né, a questão de entender que eu posso ter dias ruins, posso ter dias bons, eu preciso respeitar isso, né, preciso respeitar principalmente o que o meu corpo diz e o que eu sinto. E isso é uma coisa também que eu tô aprendendo, assim, né, falar não e dizer não quero, né, não vou me sentir bem nesse lugar, então eu não vou me sentir bem com essa pessoa estando lá, então eu não vou. E era coisas que eu passava por cima, assim, e pensava, não, vai ficar chato se eu não for, né, vão ficar falando de mim, eu vou ir, né, não tem como faltar, onde já se viu, só eu vou faltar. Então, eu sempre passei aquela imagem assim de, a Ariana que, né, não tá nem aí pra opinião dos outros e tal. Geralmente a gente passa essa imagem, as pessoas acham que é isso, mas não, assim, agora assim eu falo assim com, né, agora eu tenho coragem de dizer assim que eu sou uma pessoa muito insegura e eu me preocupo muito com o que os outros pensam, mas eu me preocupo muito com o que as pessoas que eu conheço pensam, né? O que a minha família, o que meus amigos vão pensar se eu fizer tal coisa, né? Ou se eu falar tal coisa, ou não sei. Então acaba assim que eu tenho muitas inseguranças e muita coisa eu deixava de viver pensando nisso, pensando no julgamento dos outros. E eu comecei a perceber que, nossa, né, eu tava deixando de viver, eu tava deixando de fazer uma coisa que eu gostava pensando o que o outro vai pensar, sendo que o outro tem que cuidar da vida dele, né? Mas é óbvio, falar é muito fácil, mas fazer é muito difícil, né? Mas isso é uma coisa que eu tô tentando trabalhar em mim aos poucos
E eu acho que todo mundo, né, tem suas questões, tem suas inseguranças, seus dilemas, seus problemas familiares, né, seus problemas para ser resolvido. E eu acho que assim a terapia acaba ajudando e muito nessa questão, né? E pelo menos assim para ti mesmo se melhorar, né? Então tu começa assim, mesmo que tu esteja num ambiente tóxico, que tu esteja num ambiente com outras pessoas que tu não consegue se afastar, pelo menos tu tá trabalhando em ti, tu tá melhorando para se blindar daquilo ali, né? E para saber que beleza, tu não precisa daquilo ali para ser feliz. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Falei bastante, que nem eu falei, eu ia falar totalmente sem armadura, totalmente sem máscara, sem nada. Queria falar totalmente sincera aqui para vocês. Eu espero que vocês recebam também esse vídeo com muito carinho, sem julgamentos, né? Porque eu tô falando exatamente do que eu tenho passado, do que eu passei, né? E é a minha história de vida, fez uma parte da minha vida aí, e eu me sinto muito vitoriosa da onde eu tenho chegado, porque eu ainda não cheguei, né? Mas da onde eu tenho chegado com a terapia, que com certeza eu não imaginei que ia fazer tanta diferença na minha vida. E é isso aí, eu espero vocês no próximo vídeo. Segue também a Vida Louca de Casada nas redes sociais para acompanhar os conteúdos, acompanhar a nossa rotina. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tiverem mais alguma dúvida sobre a questão de terapia, né, a questão desse processo, a questão talvez até do puerpério e tal, me deixa aqui embaixo que daí eu posso gravar um outro vídeo, posso, né, responder essas questões. E fica ligadinho aí que aqui no final do vídeo vai aparecer os outros vídeos que eu acredito que vai ser de interesse de vocês. Até o próximo vídeo!